As mulheres eram criadas, né, desde pequena, aprender a costurar, a cozinhar, para ser uma mulher casada. Os pais não queriam que a mulher aprendesse a escrever, a ler, para não trocar carta com o namorado. Era o pensamento do bruto do sertanejo. A mulher que ia para o cangaço era uma sertaneja comum, sitiante, não era da elite social, não era certamente a filha do coronel, não era também a filha do proletariado, mas era aquela moça do sítio que se sentia atraída por aquela vida de aventuras e que era muitas vezes raptada contra a vontade e em outros casos ela ia por livre e espontânea vontade. Eu sempre repenso a questão do rapto. Eu já usei até a expressão em determinada circunstância do rápido consentido. Né? Existe, portanto, uma sedução. Né? Existe uma sedução e as mulheres vão, porque também estariam rompendo com suas famílias, estariam rompendo com uma proposta de um casamento com alguém que não gostasse, que não conhecesse, estariam rompendo então com os papéis já definidos a essa mulher, né? A domesticidade, ou a religiosidade, o cuidar dos irmãos ainda na velhice. Meu pai não deixava eu me pintar, não deixava me dançar de jeito algum, ele não deixava. Depois que eu saí, agora aí eu dançava, penteava meu cabelo do jeito que eu queria. Conversei com a Adília várias vezes. Ela disse que ela acompanhou o canário, que era Rocha, o nome do canário, porque o pai dela não queria que ela dançasse, que ela pintasse os beiços, não podia usar um ruge. E quando o canário a levou, aí ela teve toda a liberdade. Então, quer dizer, foi uma declaração de independência pessoal. Todos entraram pelo amor. Por exemplo, né, Dina, que já gostava do namorado dela, que era namorado antes, a Maria Bonita, e outras entraram pelo amor. Eu não entrei pelo amor, não. Duvina, filha de um coronel. Ela entrou no cangaço por amor, porque ela se apaixonou por Virgínio, mesmo contra a vontade da família e tal, ela entrou. Era uma moça rica e bonita, entrou para o cangaço, mas é meio exceção. Nem todas eram ricas, nem todas eram bonitas. Porque foi uma quantidade enorme, foram mais de 60 mulheres que entraram nos grupos, nos subgrupos de Lampião, aqui na Bahia, em Sergipe. Mulheres que, se não virassem cangaceiras, o destino ia ser a prostituição, porque já não eram mais virgens. A pequena comunidade ali já sabia que estava sendo visitada pelo cangaceiro. Então, no momento em que o liberou para as mulheres entrarem, elas entraram. Elas já se relacionavam, algumas, com os cangaceiros. Muitas vezes eu chegava, via meninas bonitinhas, tudo fluida com eles, se namorando. Ele, minha filha, não se meta com este povo, não. Ele é um rapaz, você sabe que você não é nada minha, viu? Eu não posso me meter nisso, mas isso é uma vida miserável. Se sofre, você me vê assim, não quero saber, dormir no molhado, andar no espinho, subsaltada, correndo, tomando tiro. Viu? Outra,
a ruína de sua família. Meu pai amontaram em burro brabo, cortaram orelha. Minha mãe presa 5 dias com minhas irmãs, sem água, sem pão. Viu? Meus irmãos pequenos, de 7 anos, de 6, tudo arrancado às vezes de ponta de faca. Tudo por isso que me levou, sem que nem pra quê, sem eu ser culpada, meus irmãos, porque foram pagar. Bem assim eu sei, vão pagar por causa de você. Isso não é futuro. Que nada, a senhora não anda, eu tô bem pra andar. Por que não houve um cangaceiro bom? Por que não houve um cangaceiro generoso e filantropo? Porque o cangaço é uma forma de dominação pelo terror. Porque o terror inibe o aparelho judiciário, inibe o aparelho, desmoraliza o aparelho policial, inibe a presença da testemunha. Quem vai dar um testemunho contra a Curiz? Quem vai dar um testemunho ao juiz de direito sobre uma passagem de Lampião ou sobre um mal feito de um coiteiro? Ninguém. Por quê? Porque sabia que a vingança era fatal. Essa vingança faz parte do aparato de terror que o cangaceiro precisava manter sempre muito vivo para inibir as energias contrárias, anular a ação do governo. O soldado que ia brigar com o Lampião, eu ouvi isso um dia desse, de um coiteiro, Sebastião Vieira Sandes, que me disse isso, quando a volante passava aqui e dizia, vai brigar aí na frente com o Zé Baiano, tudo bem. Vai brigar aí na frente com o português, tudo bem. Com Boita Braba, tudo bem. Eu dizia, não é nenhum dos chefes de subgrupo, é o próprio Lampião. Ele disse, os canecos começavam a tilitar. Porque sabia que com o Lampião, terminado o combate, tombou um indivíduo ferido, o Lampião caprichosamente, que era um homem cerebral, esperava cair a noite, ia lá e a punhal sangrava um por um dos feridos, com toda a calma, como era o estilo dele. Em contraponto, né? Era uma pessoa que adorava crianças, era uma pessoa que, quando entrava numa casa de família de sertanejos, que se alimentava do alimento dessa família, pagava por esse alimento, né? Não saía sem pagar, então ele não roubava dessas famílias menos favorecidas, né? E existe uma ideia de justiça, né? Ele era um cara muito justo, né? Muito honesto com os sertanejos, a gente escuta isso nos depoimentos. Eu cansei de ouvir pessoas que diziam, não, olha, Lampião, quando chegou lá em casa, minha família estava numa desgraça, numa coisa, ele ajudou. É claro, alguém pode falar, mas era com interesse. Claro que era com interesse. Ele não saiu por aí jogando dinheiro pela janela. As vezes em que ele fez isso foi porque ele queria um retorno, de alguma forma. Ninguém falava Lampião na minha frente, que eu não queria nem conversa. Ninguém falava porque eu não gostava nem de falar. Foi quando apareceu, em 69, Cristina da Mata Machado, quando nós chegamos no apartamento de Cristina, na Avenida Paulista. Estava Cila, Dadá, criança, Balão, Pitombeira, aqueles Labareda. Foi quando eu conheci todos. Então, quando eu fui entrando, levantou todo mundo. Eu digo, vixe, é uma autoridade. Daí foi quando eu tirei aquela imagem que a senhora dizia, porque você tem um pai, todo mundo dizia, é ladrão, é estuprador, é criminoso, é isso, é aquilo outro. Pronto, aí a gente fica com aquele negócio que não quer nem conversa. Depois que conhece a verdadeira fase, aí pronto. Lampião ingressou em território baiano no dia 21 de agosto de 1928. Me parece que ele veio para a Bahia fugido. Se ele não tivesse atacado Mossoró, provavelmente ele não tivesse vindo para a Bahia, porque o ataque a Mossoró, em 1927, desarticulou todo o bando. Então, eles começaram a fugir. Lampião, quando ingressa no território baiano, ele vai buscar recompor o bando dele, que praticamente havia sido dizimado em Mossoró. Então, à medida que ele vai conseguindo fazer isso, ele vai conseguindo recrutar novos indivíduos para o bando, então ele começa a perpetrar as ações que ele já praticava em outros estados. Ele criava o circo em que atuava. Quando ele chega na Bahia, através de Petronilo de Alcântara Reis, através do coronel João Sá, ele vai recompondo aquela malha de coiteiros. Quando chega em Sergipe, a mesma coisa. E ele era, portanto, um indivíduo que produzia o seu espaço de referência, o seu espaço
de produção, de sobrevivência, com uma habilidade realmente incomum. Qual a importância dessa vinda dele para aqui para a Bahia? Introduziu o cangaceirismo na Bahia, a vinda para que ele garantiu mais 10 anos de vida, e foi na Bahia que ele conheceu Maria Bonita. Ele circulou e encontrou a família de Maria Bonita aqui. Ela era casada já nessa época, mas se separou no ano de 29 com o Zé de Neném, né? As brigas que tinham, as turras que tinha de um casal que não se dava bem. E foi aqui que ela se apaixonou por Lampião e Lampião se apaixonou por ela, porque ela entrou provavelmente em 30, já tem registro que ela estava com ele em 30, e foi por amor. Quando meu avô passou na fazenda dos pais dela pela segunda vez, que conheceu minha avó na casa dos pais dela, ele perguntou se ela sabia bordar. Ela disse que sabia. Ele disse que eu volto para pegar ele deixou 15 lenços para ela bordar, as iniciais dele, e disse que voltaria. Então, no final de 29 ele volta e começam um namoro. Não é um namoro atual de todo dia estar lá, não. Era um namoro que esporadicamente ele ia. Então o namoro durou 1 ano. E foi se tornando forte para desespero do pai dela, que tinha medo da reação da polícia, mas a mãe dela incentivava. As mulheres irmãs de Maria, diz que ela já tinha simpatia por Lampião. Antes de conhecê-lo. Quando ela estabeleceu o primeiro contato pessoal, diz que foi uma atração simultânea e instantânea. Eu sei que eles ficaram nisso de final de 29 até o final de 30. Foi quando a polícia percebeu, alguém informou da ida, né, do grupo sempre ali, que aí a polícia começou a ameaçar a família da minha avó. Foram na fazenda, ameaçaram queimar todos vivos dentro de casa, chegaram a destelhar a casa, né, para queimar. Foi quando o pai dela resolveu sair para Alagoas. Disse, não, eu vou embora, não vou correr risco, né, que eram vários filhos. Aí ela disse, eu não vou com vocês. Aí foi aí a decisão dela de acompanhar meu avô. Ela foi ao encontro dele, né? Na passagem desse encontro, ela passa pela casa da ex-cunhada dela, da Mariquinha, e fala para ela, eu estou indo ao encontro de Lampião. Aí a Mariquinha disse, eu também vou, que eu também vou viver com Labareda. A gente sabe que Curisco raptou Dadá. E no caso de Lampião e Maria não houve rapto, mas se rapto houvesse, teria sido Maria que raptou Lampião. É o acreditar na força desse amor, é o acreditar nessa relação, é acreditar que aquele homem vai aceitar ela. Lampião chegou a declarar para os companheiros dele, não queria mulher no cangaço. E depois chegou para desmentir o que ele disse, tirou o chapéu dele, jogou no chão e pediu para os companheiros, caguem aqui. Por que que ele disse isso? Ele disse porque ele quebrou a palavra dele. Ele já apaixonado, passou por cima de todos os ensinamentos e de tudo que tinha acontecido anteriormente no cangaço, quebrou a tradição e levou ela. Aí foi uma das mudanças do cangaço. Foi uma inovação que Lampião colocou no cangaço, porque todos aqueles que o precederam em várias épocas, jamais nenhum desses predecessores teve o apoio do elemento feminino. Os cangaceiros sempre tiveram companheiras, mas nunca levaram as companheiras para o cangaço. Como eu disse, o cangaço durou 70 anos. Mulher no cangaço foi só nos últimos 10 anos. E no momento em que Maria entra para o cangaço, os outros cangaceiros também querem levar suas mulheres. E Lampião permite. Aí eu fui, cheguei lá, o Zé Sereno disse, você vai embora comigo. Aí eu digo, que eu não vou acompanhar uma pessoa, que aqui a cidade é todos meus irmãos, meus tios, meus parentes. Se eu for, os macacos entram aqui e vai matar todo mundo. Ele disse, se você não for, é pior, porque se você não for, eu vou entrar lá e te carrego de qualquer maneira. O cangaceiro não deixou de ser sertanejo. Eles continuaram com as mesmas crenças, os mesmos comportamentos, que eu acho que é isso que as pessoas não entendem, né? Eram sertanejos que entraram para um bando, um grupo de homens armados.
mas a essência e a raiz deles não deixaram a parte. Balão, explicando depois o insucesso do combate do Angico, ele puxa para a questão da sexualidade como fator de perigo na proteção divinatória que todos eles procuravam no cangaço. Então ele diz: o senhor acha que um homem de batalha, na situação que nós andava, um homem pode andar ligado com a mulher toda hora? Eu acho que não. Porque, além de a mulher, que nem diz, deixar o homem que nem uma melancia, às vezes o homem tem coisa que defende ele, porque nós, a maioria, tinha. Mas se o homem, por exemplo, não cumpre com o dever dele, com o que ele carrega, a bem do corpo dele, ele só tem que ir de água abaixo, meu amigo. Na hora do combate, as mulheres eram protegidas por cangaceiro. Vamos supor, se eles tinham 10 homens, normalmente 2 homens ou 3 tinham que sair do grupo para tomar conta das mulheres. Então, alguns acham que isso aí também enfraquecia o combate, enfim. Mas nós podemos verificar que, pela linha de tempo em que se pode demarcar a entrada da mulher nos grupos de cangaceiro, até o final do cangaço propriamente dito, que nós podemos colocar como marco o ano de 1940, com a morte de Corisco. Eu acredito que seja um espaço de tempo bem considerável para que nós pudéssemos afirmar que os grupos de cangaceiro fossem enfraquecidos com a presença feminina. A mulher viajava normal com o homem, normal, a não ser que ela estivesse doente ou tivesse problema de gestação. Mas a não ser isso, é normal, a mulher é como um homem qualquer. Para andar, anda como um homem qualquer. Principalmente a mulher sertaneja, né? A mulher sertaneja é um homem anda aí 10 léguas, 15 léguas. No cangaço, a gente não tem só a relação Lampião-Maria Bonita. Existem várias mulheres que foram, né, fantásticas naquele universo. Um caso muito interessante também é o de Lídia, que diz que era a mulher mais bonita do cangaço e que Zé Baiano não aguentou a traição e matou. Ela foi assassinada, paulada por ele, né, de ciúme louco, que ele tratava ela com maior amor. Ele tinha ela como uma princesa para amar ela. E Dadá dizia que nunca na vida ia esquecer que ele urrava a noite todinha depois que matou Lídia. Mas ele se viu forçado pela moral vigente que a traição teria que ser lavada com sangue. Lili foi morta porque traiu o companheiro, a Cristina de Português também. A Dadá falava, olha, Maria de Pancada é muito bonitinha, Pancada bate nela, puxa pelos cabelos. Olha, cada mulher tinha o seu karma para sofrer, viu? O que eu mais sofria era ele, que era muito ruim comigo. Teve um dia que ele, ciumando de meus parentes mesmo, pegou em minhas goelas e disse para me matar. Aí eu gritei, me acuda, Chechel. E Chechel não compreendeu. Aí eu gritei, me acuda, Delicado. Aí Delicado viu ele pegar daqui em minhas goelas. Aí quando chegou, eu já estava com a língua de fora, chega já estava roxa. Quando Lampião, na fase final, depois dos anos 30, ele se fixa no Baixo São Francisco, a situação da higiene no bando muda radicalmente. Você pega os coitos principais, né? Porão da Passagem, Riacho dos Porcos, Angico, Cajueiro, todos eles ficam a entre 800 e 1.000 metros do beiço do rio, que permitia à noite até você ir, e segundo eu ouvi de alguns coiteiros, Lampião tomava um banho de rio com um chapelão de palha na cabeça para não ser reconhecido pelos canoeiros que passavam. Essa situação de higiene relativamente melhor permitirá à mulher acompanhar os cangaceiros de uma maneira mais desenvolta. Olha, eu tenho como parâmetro o ano de 30, porque em 29, em Queimadas, no final do ano, ele invadiu a cidade, queimou lá a estação, fez festa lá, fez o pessoal um baile lá, assistiu cinema, e ela não constava lá, constavam 16 cangaceiros. Então, não resiste-se nenhuma presença de uma mulher em dezembro.
Mas em 30 a imprensa já fala que existe mulher no cangaço, tal, que tem uma bandida lá no meio. O papel padrão da mulher do cangaço era não procurar se transformar numa amazona, não procurar se transformar numa guerreira militante. Ela era guerreira porque estava num grupo guerreiro. Geralmente elas eram afastadas, quando eles iam fazer alguma emboscada com a volante, elas estavam fora da área de emboscada, do combate com a volante. Todas sabiam atirar, porque era uma questão de defesa pessoal, todas portavam um pequeno revólver e um pequeno punhal, que aquele punhal era de prata para saber se a comida estava envenenada ou não, a bebida, enfim. Elas usavam pequenas armas, mas era para pequenas armas, beretazinhas que chama, para se localizar. Elas saíam na carreira, nos combates, e se localizavam para os cangaceiros viam aquele tipo de determinado tiro e sabiam que era uma arma ligada a uma companheira deles. Estou tirando o chique-chique, que é para o povo ver o que era que a gente comia no mato. Esse chique-chique, como era a fome. Um dia comia, outro dia não comia, que não tinha tempo. Um dia bebia água, outro dia não bebia, que não tinha água, a gente não tinha tempo de beber com medo. E essa é que era a vida de nós. Elas tinham o privilégio de não cozinharem, não buscarem água, não sabe, viverem muito bem vestidas, né? Tinha máquina de costura emprestada de um coiteiro, tinha roupas que compravam nas fazendas, que compravam nas feiras. Ela tinha um status social dentro da subcultura do cangaço, que é uma subcultura da cultura envolvente, que é a cultura pastoril do Nordeste. Ela tinha um status superior. Para não ir longe, bastaria pegar se fosse uma metáfora, né? Enquanto a cangaceira usava o vestido na altura do joelho, a fotografia de Maria Bonita dando até aquilo que a gente chamava nos tempos de adolescente um lance de coxa, enquanto isso a mulher sertaneja, em geral, usava o vestido no mocotó, no tornozelo. Ela não tem a obrigatoriedade de criar os filhos. Ela é obrigada a doar as crianças, porque não pode conviver, certo? A divisão de tarefas no cangaço era uma realidade. Elas não foram para ser domésticas. Mesmo porque, se nós pararmos para analisar, eles eram um grupo guerreiro. O grupo guerreiro, até 1930, quando entra Maria, tinha que se autogerir. Então, cada um cozinhava, cada um lavava a sua roupa. Elas tinham apenas que carregar, cada um carregava seu próprio mundo, digamos assim. A casa delas era restrita ao que elas podiam carregar. Então, há uma ressignificação desse espaço, mas sim, né, estarão no trato com seus companheiros, serão companheiras também e exercerão alguma dessas atividades. Porque quando essa mulher diz que ela pode bordar, que ela pode fazer seu artesanato, de certa forma, ela não conseguiu desvencilhar-se das atividades pensadas e atribuídas às mulheres de modo geral. A vida da mulher do cangaço, primeiramente, respeito ao marido, para sair bem. A segunda, como eu vivia, era dirigir tudo, chamar atenção, seguir como uma dona de casa. Eu não cozinhava, eles cozinhavam, na hora da comida eu ia dividir. Se precisava uma camisa, eu endireitava, se tudo. Uma vida como uma mulher ou qualquer dona de casa vive em sua casa, tratando do seu trabalho. É a mesma vida da mulher do cangaço. A mulher só servia para sexo. A missão era essa. E cada cangaceiro que tinha condições queria a mulher dele mais bem vestida, mais cheia de joias. Era uma disputa interna dentro do grupo. O cangaceiro de Alagoas, o 25, dizia isso, que eles adoravam ornar as mulheres, né? Toda vez que chegava uma peça de ouro, um colar, a mulher virava um manequim, né, de suas riquezas. Acho não, tenho certeza que os homens viam as mulheres como propriedade. Propriedade, não é amizade com marido e mulher, como companheiro. Via aquilo como propriedade.
Então queria exibi-la como tal. E mais bem vestida, mais com perfume, o diabo a quatro. Então, os homens no cangaço, eles não estavam isentos, eles não foram imunes, né, aos códigos sociais, né, que colocavam as mulheres em determinados espaços e excluíam essas mulheres de outros. Então, esse sentimento masculino reflete, portanto, todo um pensamento social. A mulher, ela tinha essa serventia ao homem, não acredito que simplesmente sexual, mas uma serventia emocional, uma serventia simbólica, né? Uma serventia que era muito mais complexa do que essa intimidade no coito. A entrada da mulher no cangaço foi uma prova assim, de que o cangaço realmente tem um quê de como querem alguns autores, de modo de vida alternativo mesmo. Era melhor para ela ser cangaceira de que se prostituir, por exemplo, ou de ter um futuro incerto. Era uma vida difícil? Era. Mas era uma vida possível. Mesmo aquelas tiradas de dentro de casa, né, que foram sem vontade, passaram a adquirir, né, esse dia a dia, né? Eu não vejo assim, Sila mesmo diz assim, Sila, você pensava em sair? Não, naquela hora não pensava em sair. Aí você entendeu? Não pensava em sair. Dadá falou a mesma coisa. Era uma vida dura, como ela disse, a gente não sabia o que ia acontecer daqui a um segundo. Era uma vida que você vivia cada minuto como se fosse o último. As mulheres não foram apenas companheiras, não foram apenas namoradas, amantes e esposas. Elas eram também copartícipes. Elas participavam ativamente da vida do cangaço. Minha avó, quando entravam outras cangaceiras no grupo, ela acolhia as mulheres, ela orientava no que fazia, como se comportar, o que era a vida do cangaço. Muitas vezes intercederam, muita gente foi salvo por elas. Existia uma autonomia, né, delas, entre elas, né? Existia um grupo de mulheres que se reuniam para abordar, para conversar, né, para falar sobre a vida. Por mais que você queira botar ela só num cercado, você vê que elas deram um pulo, pularam cerca, né? Pularam cerca, se destacaram, tinham a opinião dela. Então, eu acho que a mulher que entrou no cangaço, ela saiu da periferia da vida, que ela era sempre adjunto na vida de alguém, e ela atingiu, ela se tornou ator de sua própria história. Ela se assenhorou de um papel. É muito triste viver no lugar, no mato, presa, porque era uma cadeia que a gente tinha, viver no mato sem comer, sem tomar água, sem ter uma cama para dormir. Não gostava mais não. Não gostava mais não. Quem deixa a liberdade por uma vida daquela, né, Adilha? Não é? Logo encontrei um homem que se afastava de me matar. E as moças, muitas carregavam a pistolinha de brincadeira, de brincar. Agora, a minha arma era um revólver 38, couro de cavalinho, uma cartucheira de 2 camadas e balas, que eu carregava numa panelinha. As caixas de bala. Eu gastava muito. Dadá foi uma mulher, como as outras cangaceiras, que também tinha uma pistolinha no sutiã, para um caso de emergência. Também ficava numa espécie de atrás de uma pedra, de um lugar, com 2 cangaceiros tomando conta na hora dos combates. Mas no final, como o bando de Curisco foi o único que não se rendeu, ela teve que pegar em arma, porque ele não estava podendo pegar em arma, ele não estava podendo pegar nem num revólver. O Curisco não morreu combatendo, como na alegoria de Glauber Rocha. O Curisco morreu assassinado, tentando fugir, porque ele não tinha mais como combater. Dadá mesmo dizia, tinha medo, sim. Agora, a gente não podia ter medo, era de morrer. Tem um ditado que Curisco dizia assim, quem tem medo de morrer se enterre vivo. E uma vez que Curisco pensou em se entregar no tempo das anistias do governo Vargas, depois da morte de Lampião, que ela diz, né, a ele, se você vai se entregar, estou pensando. Ela disse, então tome aqui minha roupa e me dê a sua, porque isso não é coisa de homem, não. Era uma mulher extremamente enérgica, dura,
Né? O próprio encontro meu com ela, levado por um antigo diretor de turismo da Bahia, Antônio Tourinho, que se dispôs a me levar me lembro como se fosse hoje, Rua dos Perdões, 95A, Salvador, Bahia. Santo Antônio. É um nome belíssimo, né? Rua dos Perdões, 95A, Salvador, Bahia. Eu cheguei para ela, dona Dadá, eu sou o Frederico Pernambucano de Melo, venho do Recife para uma entrevista com a senhora. Eu disse, não, senhor. Lembrou aquele filme do Paulo Gil Soares, né? Gravador. Não, senhor, não dou entrevista não, e Antônio Tourinho é meu amigo, mas sabe que eu não dou essa entrevista, porque eu não sei o senhor quem é, não sei se o senhor presta ou não presta. Aí foi quando eu usei a minha arma secreta. Eu digo, olha, eu vim dizer à senhora o seguinte, eu sou afilhado do coronel Audálio Tenório de Albuquerque. Tirou os óculos. Menino, como vai o doutor Audálio? Eu digo, tá bem. Como vai a comadre das Dores? Eu digo, tá bem. Ô menino, ô Maria do Carmo, nós íamos ali na buraqueira, a volante em cima, já depois do Lampião morto, aquela perseguição, aquela persiga horrível. Nós entrávamos nas mangas do coronel Audálio, ele passava a mão por cima da gente, acabou tudo, polícia ali não atravessava, um homem de uma posição, com um prestígio, com um governo enorme. Aí, quando eu vi lágrimas nos olhos dela, Dadá era muito inteligente, ela disse, agora vem cá. O coronel Audálio botou um apelido em mim, que somente ele chamava, porque o outro eu não deixava ir. Ia na abertura do Cabra. Ele contou a você esse apelido? Ele disse, contou. Diga aqui no vivo. Eu fui lá. Nega pau. Eu disse, eita, menino. Eita, nega pau. Por quê, menino? Eu vou explicar a você. Eu era de cara fechada para não dar gosto àqueles homens de se aproximar, aqueles cabras perigosos e tal. Dadá não era querida. Está aí vivo o cangaceiro 25, que deixa o grupo de Curisco por se sentir perseguido por Dadá. Dadá fazia bullying com os membros do bando. Não foi só o 25, não. O 25 é um testemunho vivo que você ouviu. Mas Balão, criança, também se queixaram. Dizia, olha, eu não vou aceitar ordem de mulher. Quer dizer, aí até era o ego masculino se manifestando. O que é? Dona Sérgio, é o seguinte, professor Estácio, andou na programa da senhora, nós estivemos na casa da senhora. Mas, doutor Estácio, sabe que eu não atendo essas pessoas assim. Não, o negócio é o seguinte, aquele... Não, de forma nenhuma. Se está aqui com o caso de gravadores, não façam isso, porque eu mato um. Dona Sérgio, eu nunca fui desordeira, mas desta vez eu vou ser. Se acompanhei com isso, que eu era mulher dele, obediente a meu marido. Primeiro, quando eles entravam nos povoados, as famílias se sentiam mais protegidas. É interessante, né? O que uma mulher no grupo, o efeito que faz, né? Porque quando entravam só homens, eles tinham receio, né? De levar uma filha, enfim, de ter uma bagunça, né? Com as mulheres, não. Os bandos entravam tranquilos e era aceito com mais tranquilidade pela população. Não diminuiu a forma dos cangaceiros agir, porque eles continuavam violentos quanto tantos. Essa história deles de 29 para trás e de 30 para frente não teve muito, como é que chama, apaziguamento dos seus instintos de guerreiros, não. Se o problema era a violência sexual, essa foi abrandada com a presença delas. Do mesmo jeito que uma certa, vamos dizer, pseudo-história coloca os jagunços de Antônio Conselheiro como fanáticos irremediáveis, que eram capazes de tudo pelo fanatismo religioso, se coloca o cangaceiro assim como um estuprador contumaz. Isso não tem veracidade histórica, não. Eu pedia que não matasse ele, não. Pedia, minha gente, por Nossa Senhora, não mate esse rapaz, não. Por o leite que mamou, não mate esse rapaz, que faz dó matar um rapaz desse tão inocente. Aí, porque então se
você quer morrer, quem quer morrer é você. Eu disse, não, senhor, eu não quero morrer, mas também uma coisa dessa também não se faz, a pessoa sem saber assim e no instante matar. Não, aqui não tem pedido, para não matar este não tem pedido. No caso de Zé Baiano ferrar aquelas mulheres lá em Canindé, do São Francisco, aí perto de Piranhas, aquilo ali, por que aconteceu? O problema foi cabelo. Que Lampião não queria que cortasse cabelo, que achava que era mulher mundana, mulher ponta de rua, não sei o quê. Então, ele queria que as mulheres andassem na linha correta, traçada pela mente dele. O negócio tem que ser assim. As mulheres fizeram uma carta desafiando que o cabelo era delas e elas faziam o que queriam com o cabelo. Zé Sereno foi incumbido. Lampião falou, pega aquelas mulheres lá. Aí ele chegou, Maria Marques foi uma. Olha, o capitão está chamando. Que capitão? Capitão Lampião. Nossa senhora, não, é Lampião mesmo. E pegou e levou para a presença de Lampião. Aí Lampião deu uma reprimenda e o Zé Baiano ferrou. São fatos que a gente não pode generalizar, porque são fatos isolados. Eles não viviam ferrando todas as mulheres que cortavam o cabelo também. Eu não tenho conhecimento disso, não. Tem um caso específico, eles invadiram a cidade, a polícia foi enganada, foi atrás deles, eles encontraram a cidade desguarnecida. Para mostrar a autoridade, Zé Baiano fez isso com as mulheres. Tá? O Abidon dissecou uma vagina de uma cangaceira que morreu, passou sal e tal e deixou curtir. E andava com aquilo no bolso, mostrando para o pessoal. Então, aconteceu. Isso daí aconteceu. Uma vez ele viajou, fez uma viagem, eu fiquei com o Cílio e Zé Sereno. Quando ele chegou, disse que eu fui ser rapariga de Zé Sereno. Ele morreu, mataram ele. Eu não botei uma lágrima. Não vamos dizer que era uma vida de uma afetividade mais elaborada. A gente tem que se colocar na pele daqueles homens e mulheres daquela época. Sila falou para mim que nunca beijou o marido dela na vida, nunca fez qualquer agrado, nada e vice-versa. Não tinha amor, né? Na maioria delas para o cangaceiro, né? Não tinha uma relação de amor. Mas tinha uma relação de respeito que transcendia o amor, né? Eles praticamente faziam sexo ao lado um do outro, assim. E tinha o som, tinha o gemido e tal, e os caras respeitavam, porque não tinha um ambiente, não tinha um motel para botar cada cangaceiro no seu devido quarto, né? Era espalhado, claro que eles ficavam mais distantes um do outro, mas de noite o cara tem ouvido, não só com medo da volante, mas também ouvindo todo o que estava acontecendo em volta, né? Eles pensam que os cangaceiros, solteiros, os casados, conviviam assim junto na hora de dormir. Não, cada um tinha sua toda, o casado tinha o seu lugar de ficar, era muito separado, porque existia muito respeito. Nós não admitia que fosse perto de uma toda de um solteiro. Eu ouvi da cangaceira Sila, tenho isso gravado em vídeo, numa entrevista que fiz com ela há muitos anos atrás, na Fundação Joaquim Nabuco. E num dado momento enveredamos, para a surpresa dela, foi uma traição que eu fiz a ela, pela questão da sexualidade, que normalmente ela não desejaria responder, né? Dentro daquele pundonor sertanejo. Mas num dado momento ela me disse, olha, doutor, nós levamos as orações e só tirávamos no momento de ter uma relação sexual. Depois, na mesma hora, botava. Mas quem tem uma relação, que tem que tirar a oração, mesmo repondo depois a oração no lugar, nós nunca soubemos por quanto tempo as nossas proteções ficavam suspensas. E nós só tínhamos relação, portanto, quando havia
a consciência completa de que os macacos estavam muito distantes, mais de um dia de marcha, e que nós não teríamos nenhum risco com aquele momento de prazer. Agora parece que não tiravam a roupa, elas não tiravam a roupa, suspendia a saia e tal. E os homens também não tiravam a roupa, ficavam equipados, que eles diziam, né? E eu me recordo até, quando ela contou isso, eu fiz uma contra-pergunta ao que ela dizia, digo, mas, dona Cila, quer dizer então que, sob esse aspecto, a vida do cangaço não era boa, não. Ela disse, não era não, tudo novo, né? Querendo e tal, e não podia não. Eu digo, e assim, ela disse, era assim, de mês em mês. Incrível, né? Quer dizer, você tirar as suas orações, ficar depois sem saber por quantos dias aquilo estava cortado, aquela proteção estava cortada. Isso representava, portanto, um ônus, né? Quando um cangaceiro em combate morria, essa mulher ficava viúva, a cangaceira ficava viúva, né? Se ela não se associasse a outro cangaceiro de imediato, ela era morta. Elas não podiam voltar para a casa dos pais. Por quê? Porque elas traziam muitos segredos, elas traziam muita informação, né? E a maior riqueza de Lampião, a maior riqueza do cangaço era a informação. É pela informação que ele sobrevivia. Cila e Dadá me disseram uma coisa que eu nunca esqueci, que a maior dor para uma mãe é ter que se separar do filho. E todas as mulheres no cangaço davam os filhos. Porque as crianças não podiam acompanhar os pais. Primeiro que era um chamariz para volante. O choro da criança, enfim. E todo o ambiente que eles viviam não era propício para que se criar uma criança, né? E minha mãe mesmo, quando minha avó teve minha mãe, com 21 dias foi dada a um casal de vaqueiros. E via esporadicamente os filhos. Para não ter menino para abortar, eu bebi Juazeiro, Pereiro, Ani, Marcela. Só bebi essas 4 remédios. E não abortei, o menino teve que nascer. Dadá teve 7 filhos no cangaço. Não tinha problema, enfrentava tudo com galhardia. Lampião dizia, compadre Curisco é um homem de sorte porque a mulher dele não empata em nada, nem quando estava grávida. Olha, ela era de uma fortaleza que, uma ocasião, a volante estava atrás, estava chovendo, atravessou o riacho, parou embaixo de um pé de umbu, teve a criança e disse que meia hora depois estava caminhando. Quer dizer, era de uma resistência anormal. Mas sofria muito. Em gravidez, persiga, sem ter sossego nenhum. Quando era para ter, às vezes com as dores, era ataque de força, tinha que sair. E nasceu o menino. E se sair com ele comigo mesmo se deu. Sair com ele, passar depois de 9 dias, 10, já tinha pessoas certas para eu me enviar meus filhos, eu mandava. Outros davam a qualquer pessoa numa roça, numa porta de uma casa, chegava e entregava, mas os meus sempre tive as pessoas de entregar meus filhos. Ela elogiava muito Curisco como homem, como pessoa e como alguém que trata bem o outro. Porque Dadá tinha uma coisa, ela não falava de coisa ruim de Curisco, entendeu? De alguma coisa assim, de maldade, de covardia, de Curisco, não tocar no assunto. Curisco sempre foi o herói. Mas tudo não era bem por mim. Eu fazia mais isso pelo amor que eu tinha àquele homem, que eu não sei. Porque quando eu imaginava de Curisco morrer, eu virava maluca. Por ele eu brigava, eu jogava pedra. Ela me disse que gostava muito de dizer a Curisco, Curisco seja como Lampião, fique mais atrás, haja como um general. Repare, Lampião tem um binóculo, você não tem.
porque Curisco era mais afoito, ia mais na frente. O Curisco, eu acho que pode-se dizer que no fim era um joguete nas mãos de Dadá. E quando ele perdeu os braços, aí é que enrolou de vez. Na confusão do tiroteio final, que ela toma um tiro na perna, vem para Salvador, para cortar a perna aqui em Salvador, e o corpo de Curisco com eles, isso ia demorar, enterraram Curisco, onde hoje é a cidade de Miguel Calmon. Não sei quantos anos depois, quando ela consegue tirar a cabeça do museu para enterrar, agora faltava o corpo. Ela disse, eu sei onde está, aí levaram ela em Miguel Calmon, ela chegou lá e disse, pode cavar aqui que o corpo de Curisco está aqui. Quando cavaram, estava lá. Ela achava que o espírito de Curisco andava inquieto, andava um tanto quanto sem paz. A maneira como ela entrou foi muito violenta, né? Curisco roubou ela, como se roubava as mulheres dos índios. No dia que raptou, botou na garupa do cavalo, correu horas e mais horas, e depois ele a violentou. Ela disse que ficou uma semana com febre. Ela odiou Curisco, por isso. Ela tinha 13 anos, era uma menina. Depois foi, entre aspas, amansando, né? Foi como uma cabocla raptada e terminou aceitando a situação. E, de repente, era uma das pessoas que estava mais à vontade ali naquele ambiente. Ele ensinou ela a ler, o que era impensável naquele tempo. Ele transformou Dadá. Ele conseguiu ultrapassar aquele ódio que ela tinha e transformou em amor. Dadá, ela é raptada, ela é estuprada por Curisco, né? Ela é tirada da sua família. Ela entra no bando odiando Curisco, mas quando ela é entrevistada anos depois, ela vai dizer que Curisco é o amor da vida dela. Olha, como ela pode se apaixonar, um homem que a violentou, mas depois, posteriormente, conviveu, passou a tratar bem, né? E aquele momento, eu não diria que ele tinha sido esquecido, mas fica, então, num passado, e o que passa a prevalecer é a sua relação doravante ao cotidiano, são as promessas feitas, né? As simbologias, os presentes, os mimos, então, dados, a liberdade, então, conferida. Veja, Dadá, depois que saiu da cadeia, casou com seu Alcebiades, que foi o marido dela, e ela respeitava muito esse homem. Ela deixa de ser Dadá e volta a ser Dona Sérgia da Silva Chagas. Quando esse homem morre, aí ela, viúva desse homem, ela vai se sentir Dadá de novo. Uma vez eu insisti e disse, Dadá, a guerra acabou. Ela me disse, acabou, mas para você, né? Para mim, eu não sei não, e se voltar? Quer dizer, ela tinha um certo sentido de alerta, né? Porque Maria morreu, Lampião morreu, Curisco morreu. Desse staff aí, quem ficou foi ela. E ela, no final da vida, ela tinha essa consciência do que é que ela representava. E aí isso deu a ela uma condição de dizer, eu sou Dadá mesmo. Uma vez num debate que ela foi participar aqui no interior da Bahia, chegou um soldado mancando e disse, olha, foi você que me atingiu, eu estou aleijado por sua culpa. Até ela respondeu, disse, sorte sua, porque eu atirei foi para lhe matar. Eu mirei foi no seu peito. Ou ela matava ou ela morria. A representação é essa, representação e prática. Talvez a estranheza é por ser mulher,
Olha o que você fez. Então, há uma cobrança, ou seja, você foi além da expectativa. Então, você me surpreende pela força, pela coragem, né, e pelo objetivo claro. Né? Você estava defendendo alguma coisa e você, então, não vacila naquele momento. Ela morreu ideologicamente armada, digamos assim. Ela morreu cangaceira. Ela morreu em paz e com a consciência, assim, bem... esclarecida de que o papel dela, ela cumpriu. Quando Dadá entrou no bando, ela bordou o cangaço e ela deu luz e vida e cor aos dois sexos. E foi impressionante, porque aqueles homens rudes, machos até debaixo d'água, como se costuma dizer, eles se enfeitaram. Eu acho que a Dadá, ela inaugura essa atividade de costura. Mas não consigo considerar a Dadá como única responsável, né? Por dois motivos. Primeiro, que quando ela inaugura, as outras mulheres também se colocam. Dadá fez esses bornais porque ela precisava passar o tempo. Ela estava grávida, enquanto ficou no raso da Catarina esperando para desembuchar, ela fez os bornais. Corisco usou, Lampião viu, gostou. Ele ficou louco pelos bornais, disse, eu também quero. Né? Aí disse, eu faço para o senhor, capitão. Cangaceiro usava 4 bornais, 2 menores e 2 maiores. Ela fez 2 para Lampião. Aí, quando o Lampião pegou, comadre, a senhora tinha que fazer o jogo completo. Aí ela pegou e fez. E a partir do momento que o chefe usa, todos usam. Isso é inevitável. E aí cada um começou, as mulheres começaram a fazer para os seus homens, para elas, da maneira que você achava que poderia. Há inúmeros depoimentos de cangaceiros dizendo que entraram no bando pelo fascínio que aquele traje exercia. Como até hoje você chega no sertão e se você quiser alegrar um matuto, é dizer a ele que ele pode andar armado. Não existe alegria maior do que aquela coisa de você poder andar debaixo de cangaço, né, coberto pelas armas, cruzado pelas suas cartucheiras e tudo. Aquilo tudo tinha uma imponência, tinha um poder de vida e morte. Tem até um diálogo de Balão, que Balão devia chamar o cara para o cangaço, chamou e disse, venha para a mescla. Venha para a mescla, quer dizer, venha vestir uma roupa de mescla, quer dizer, venha entrar no cangaço. Ele usou esse termo, né? Porque todos vestiam mescla, né? Porque eles já vinham do mescla que Padre Cícero, em 26, deu para Lampião, junto com a patente dele. Quando o Lampião recebe a patente, né, uma falsa patente de capitão, ele recebe também um traje de mescla azul acinzentada, que é como um jeans, né, um brim, e ele começa a se uniformizar, na realidade. Ele percebeu que aquela roupa era o ideal para eles andarem na caatinga. Era uma roupa que não rasgava facilmente por causa dos galhos, dos espinhos. Segundo o 25, que é um cangaceiro que está vivo em Alagoas, Maceió, ele dizia o seguinte, que quando a pessoa entrava para o cangaço, para se tornar cangaceiro, recebia esse traje a partir de 1926, né, dobradinho, que era um traje simples, que ele se referia a um reco. Ele dizia como se fosse um fardamento de um reco. Né? A partir do momento que você começava a se expor, né, a mostrar suas habilidades, e o seu capitão, né, o seu chefe direto, porque Lampião partiu, né, os grupos, entendesse as suas virtudes, vamos dizer assim, era um cara de bom, acertava bons tiros, ou era uma pessoa mais prestativa com as mulheres. Quando você começava a apresentar as suas virtudes, você recebia elementos, ornamentos que compunham a sua roupa. Segundo ele, o cangaceiro tinha 3 meses de experiência, né? E a partir do 3º mês é que você começava a ficar mais bonito, como diz ele, né? Mais próximo de uma aparência do bando. E o traje comum de cangaceira, né, o que a gente mais conhece,
é um traje com a mesma mescla dos homens, né? Era um chapéu, na época chamado chapéu coco, chapéu baeta, redondo. Ela não usava o chapéu do couro com a frente levantada do cangaceiro. A mulher, como o homem, usava jabiraca, presa sempre por um anel. Muito colares, aí tinha os patuá dentro, né? Usava os bornais que eu te falei, os bornais eram primordiais, só que eram normalmente 4 bornais. Usavam uma caneca, sempre carregavam, uma coisinha de couro, o porta-bala, que era cartucheira. Pode olhar que os vestidos de cada um, você vê a diferença do bordado do bornal para as cianinhas do vestido. As mulheres botavam meias mais grossa, ou até fazia meia do próprio tecido. As mulheres tiveram roupa comprida, manga comprida também. Tudo isso, assim, pensando no ambiente que eles viviam. Tinha roupa que era roupa civil, que a vestimenta da cangaceira clássica era vestida em cima desse vestido, e eles só usavam essas roupas mais finas quando estavam no coito seguro. Então, você pega o bando de Lampião até 1935, ele não tem o melhor da estética do cangaço. Em 1936, isso explode. Maior proteção, maior permanência nos coitos, maior ociosidade, menor repressão. A presença da mulher adocicando também. Essa criatividade feminina realmente instalou um desenho, cores, formas, propriedades visuais, elementos que são extremamente importantes para a gente perceber hoje o cangaceiro. É impossível você dosar os vários fatores de influência que possam ter chegado para a concepção final daquilo que nós chamamos a estética do cangaço. Eu acho que tinha uma natureza que contribuía muito, né? Tinha o olhar de quem fazia. O que eu pude verificar é que há um amálgama de fatores, alguns dos quais sugestões de bordado que vem na revista Noite Ilustrada ou na revista O Cruzeiro, que eram muito manuseadas pelos cangaceiros e pelas mulheres. Há um certo engano, às vezes, de certos autores de julgar que os cangaceiros eram como aborígenes perdidos na vastidão do deserto australiano, sem contato com nada. Não. É que esse momento da década de 30 é quando os mascates tendem a ir para os sertões com esse novo produto dos aviamentos, né? Do sutache, que elas usavam muito, da cianinha. Essa novidade, né, ela era composta por cores vibrantes, né? As linhas que elas usavam para bordar eram linhas que vinham dessa leva, dessa apresentação do novo mercado para o Nordeste. Mas o Lampião, ele foi responsável por aceitar isso, né? Para entender que esse estilo deveria fazer parte da construção de sua imagem. O Lampião é o insuflador dessa estética do cangaço, que é um modismo na história do cangaço, porque a moda existe em todo canto. O cangaceiro Candeeiro, que graças a Deus ainda está vivo, poderá confirmar isso a quem for a Buíca aqui para ouvi-lo. Ele disse, lá um dia o capitão apareceu com 2 alianças de ouro incrustadas na boca do mosquetão. E sim, isso a gente vê, Candeeiro, até em fotografia, né? Ele disse, mas o que aconteceu foi o seguinte, na mesma hora nós nos reunimos assim e cada um procurou o ourives mais próximo de sua confiança para botar 1 ou 2 alianças de ouro na boca do mosquetão. Quando Lampião dispensou Vila Nova da sua guarda pessoal de 8 homens e chamou o Candeeiro para integrá-la, Lampião teve um gesto de seduzir aquele auxiliar do qual passaria a depender a sua existência, porque era a guarda pessoal dele de 8 homens. Ele chama Candeeiro e diz, eu vou fazer para você uns embornais como esses meus, como os que eu fiz para mim. E em 2 semanas, na fazenda Pedra d'Água, em Sergipe, ele costura esses bornais e presenteia a Candeeiro. Ele disse, o capitão se sentou, pegou um papel, botou em cima da coxa e saiu desenhando aquelas flores. Depois, na máquina, ele cobria aquele desenho. Ora, houve a concepção, houve o desenho, houve a forma, houve a combinação, houve a harmonia.
É o estilo, é o estilista, não se discute esse aspecto. Agora, aí muitos dizem, Dadá me disse que a concepção foi toda feita por ela. Sila já me disse a mesma coisa, chamando para ela própria. Não, aquilo tudo quem fazia era eu. Adília, talvez mais humilde, nunca saiu do sertão, não reelaborou o discurso e me dizia que, na verdade, cobria os desenhos que Maria Bonita fazia. Mas eu não perco muito tempo discutindo as fontes dessa estética, eu apenas quero pegar as constantes dela. Ela existiu, porque ela está documentadamente presente nas fotografias do cangaço, ela marcou uma época, ela teve a condição de modismo e ela ficou por ter sido o ocaso de esplendor do cangaço. A estética mais rica é a estética final, é a estética do declínio. O curisco rei, que é o que eu chamo, o curisco pós-morte de Lampião, ele está tão ajaezado, tão enfeitado, com até um dibruzinho assim no meio do culote, que eu não vou dizer efeminado, vou dizer maneirismo. É um maneirismo, uns botõezinhos pregados. Está tão enfeitado que aquilo já não tinha mais implicações com a guerra, né? E sim com a satisfação da afirmação do ideal de vida, que a estética é sobretudo isso, é como Lampião se mostra ao mundo vitorioso, nenhum cangaceiro magro passando fome, os cachorros com coleiras, com guizos de ouro. Satã rogou a Lampião para sair do seu inferno. Lampião foi camarada, foi para a porta do céu eterno. Mas São Pedro se benzeu e lhe pediu para sair terno. Como sempre acompanhado por sua Maria Bonita, Curisco mais Luiz Pedro e outros cabras da batida. É o vento que tudo varre sem ter pouso guarida. O cordel, por vir de uma época machista, sempre tratava era o homem. Por exemplo, Jesuíno Brilhante, Antônio Silvino, aí não tinha mulheres no bando, claro. Rodolfo mesmo topou com Lampião de cara, numa estrada. Já pensou se ele faz... Lampião lia folhetos, Curisco lia folhetos, Dadá me disse, mandava comprar nas feiras. E já pensou, vendo um folheto, você é o fulano que falou isso e aquilo outro e tal. Então descrevia assim de uma forma geral. Às vezes não entrava em certos pormenores. Hoje você pega, tem muitos poetas novos e muita gente que fala da mulher no cangaço. Inclusive mulher falando de cangaceiras. A imprensa demorou um certo tempo para absorver as informações de que existiam mulheres acompanhando o grupo de Lampião. Como as mulheres não participavam ativamente de combates, não havia uma informação positiva. Podia-se dizer que eram boatos, que olha, Lampião tem mulheres, não sei o quê, até que depois realmente foram confirmados. A mídia, ela tratava essas mulheres da seguinte forma, que elas eram pessoas vítimas, que foram extraídas de suas famílias de maneira brutal. Elas eram vítimas porque elas eram prostitutas, quer dizer, vítimas da sociedade, né? Porque não conseguiram empreender um projeto que a sociedade entendia como interessante, né? Constituir família e etc. Quer dizer, eram prostitutas e mulheres que eram separadas, né? dos maridos, como a própria Maria Bonita era separada, né? Então, eles construíam uma imagem muito negativa dessa mulher. Os jornalistas se referem algumas vezes a Maria como uma mulher de seios caídos, flácidos. Quer dizer, eles se detêm em detalhes que não tem nada a ver com a história.
porque a mulher era tão insignificante no contexto oficial, né, nesse contexto machista, que não merecia nenhuma descrição maior. Quando essas mulheres, né, os memorialistas, pesquisadores querem ouvir essas mulheres, elas acabam falando dos companheiros. Não esqueço, em 2008 teve um evento sobre Maria Bonita, né, o centenário, na Biblioteca Pública do Estado da Bahia, e parecia que Maria Bonita não existia. Só quem existia era Curisco, Lampião e outros. Aí como é que você vai estudar cangaço se você não fala da mulher no cangaço? Por que esse silêncio? E quando elas aparecem no jornal, aparece como Facínora Selvagem, né? Sempre há uma desqualificação. E quando ela aparece no cinema, é adúltera, é menosprezada, vive à sombra do companheiro. O Cangaceiro, de Lima Barreto, que ganha Cannes e mostra ao mundo que brasileiro faz cinema. Nesse filme, Maria Bonita aparece como uma mulher perversa, uma mulher com uma natureza horrorosa. E essa matriz de O Cangaceiro foi até a década de 60. A primeira vez que aparece a Maria Bonita conversando com o Lampião, falando de filho, falando de amor, é num filme de Carlos Coimbra, 10 anos depois. Vanjorico, que é a grande estrela dos filmes chamados Nordeste, né, que são os filmes do Círculo do Cangaço no Brasil, ela fez, salvo engano, 3 ou 4 filmes, fazendo a mesma personagem que é a mulher do cangaceiro. Ela, como Maria Cláudia, no filme de Victor Lima Barreto, se você observar, ela é uma mulher desprezada, ela ama o personagem que é o mocinho, né? E é casada com Galdino. Então parece aquela mulher adúltera, né? Que não deve ser amada. E em Baile Perfumado, que não é sobre Lampião e Maria Bonita, é sobre Benjamin Abraão, o cineasta que filmou Lampião. O cangaço é pano de fundo, mas aparece um cangaço humanizado. Aliás, talvez tenha sido até por isso que Benjamin Abraão morreu, porque ele teve a ousadia de, em 1936, 37, apresentar imagens do cangaço onde os cangaceiros aparecem como gente, né? E não como monstros cruéis. Ela nasceu Maria Gomes de Oliveira e era chamada pela família, pela redondeza, de Maria Déa, porque a mãe chamava-se Déa e chamava Maria de Déa. E com o tempo passou a ser chamada de Maria Déa, quando conheceu o Lampião. Depois, quando entrou no cangaço, ela passou a ser chamada pelo bando de Dona Maria, na presença e na ausência Maria do Capitão. E alguns historiadores dizem que Lampião tratava ela de Santinha. Maria Bonita é uma palavra que surge na morte dela pela imprensa. Nas minhas pesquisas, nos jornais, eu não vi nenhum fato, e nenhum cangaceiro também falou nisso. Uma mulher que desafiou o seu tempo, foi além do tempo, dos anos 30, a época do coronelismo, do machismo, e ela não se incomodou com nada disso, deixou a família, o casamento mal sucedido e os comentários para seguir Lampião. O 25, que é um ex-cangaceiro que está vivo até hoje, ele diz assim, a Dona Maria, ou a Maria do Capitão, como era chamada no grupo, era uma moleca. Ela praticamente assim, não se arvorava de mulher do chefe. A figura de Maria Bonita, de Maria Déa mesmo, né, me povoava assim um pouco da imaginação, porque dizia que tinha os olhos claros, que era uma morena. Que era realmente uma mulher bonita, baixinha, cheinha, não era cabocla, como o romantismo brasileiro, que é de fundo indianista, costuma colocar. Toda figura brejeira do interior tem que ser cabocla. Não. Maria Bonita era uma mulher alva. Tinha os cabelos pretos escorridos, os olhos claros, tinha um busto pequeno,
que era uma característica bonita para a época, e as pernas, que deveriam estar no seguro, né? Você olhando uma fotografia de Maria, a descrição poética aguça muito mais a cabeça do que a figura física. Maria era bonita, mas não era essa beleza estonteante. Eu conheci em Maceió o médico legista José Lages Filho, que periciou a cabeça de Lampião e periciou a cabeça de Maria Bonita em 1938. Ele termina o laudo dele sobre Maria Bonita com a seguinte expressão que você pode até aspiar: olhos castanho escuros. Maria Bonita era uma mulher charmosa e era muito consciente do seu papel no cangaço. Ela não era uma cangaceira qualquer, não era uma bandida qualquer. Ela era a esposa de Virgulino Ferreira da Silva, o capitão Lampião. Então, por isso, ela tinha aquela aura de senhora, de primeira-dama, de rainha. Curiosamente, em fevereiro de 1937, o Diário de Pernambuco publicou matérias fornecidas por Benjamin Abraão, em que aparece Maria Bonita naquela foto clássica dela, muito bem composta por Benjamin, que ela está numa clareira da Caatinga, sentada num tamborete propositadamente escondido para não aparecer. Consequentemente, na concepção, ela aparece etérea, como se fosse voando, como se fosse pousada no ar, tendo ao lado Guarani e Ligeiro. E Benjamin revela ao repórter que a preferência dela era por Ligeiro, e o repórter aí requinta dizendo: ela usa um tenue de ville, que é um tipo de vestido usado, tenue de ville de brim azul claro com riscas, e usa sandálias tressé. Isso é uma delícia, porque a presença desse francesismo aí é para justamente justificar a manchete: Maria, a Madame Pompadour do cangaço. Está no Diário de Pernambuco, 17